segundo tópico dessa minha fala aqui é sobre a música. A música de Macau, ela tem uma característica muito forte. Nós temos pessoas de nomes nacionais, internacionais e pessoas, compositores de primeira linha. Se você chegar em Natal hoje, 90% das bandas e dos bares que estão tocando lá tem um músico de Macau. Dessa linha aí, dos grandes artistas de Macau, nós temos desde a época que aconteceu as primeiras manifestações artísticas. Porque a cena musical de Macau, ela vem desde os anos 20, onde as atrações musicais eram feitas só com instrumentos acústicos. Geralmente era a filarmônica, a banda de música, que é chamada Charanga Nossa Senhora da Conceição. Só depois foi que o maestro Cícero Castro conseguiu colocar o nome de Filarmônica Municipal Monsenhor Honório, que permanece até hoje. É uma entidade que tem mais de 100 anos. Foi fundada em 1916. Então, ou era essa composição, ou eram alguns músicos da banda, ou se não, alguns instrumentos acústicos que formavam os grupos de chorinho, cavaquinho, pandeiro, tal. Mas geralmente era isso aí. E tudo acústico, certo? Porque os espaços sempre eram pequenos, não eram muito clubes grandes, não. E tinha um cara, rapaz, que me passou o nome dele, eu ia até notar, mas me passou o nome dele, lá na frente eu vou... Ele tinha um instrumento, tipo um bandolim, que tinha um braço aqui e outro braço para cá. Então esse cara era muito solicitado para tocar as festas. Aí ele levava os acompanhantes, a banda dele era um zabumba, um triângulo, às vezes uma cantora, um pandeiro, tal, e o cara dava show, certo? Então, no espaço pequeno, fechado, todo mundo gostava e dançava. E tinha os sanfoneiros também na época, que tocavam os bailes. E na época, assim, hoje a gente fica esperando se o som tão alto dentro do clube, você não pode nem conversar nada. Mas na época era assim, quando começava a dançar todo mundo, você mal escutava a banda, ia só no tato. Não tinha essa besteira porque a banda não tá alta não, porque era acústica. Então o arrastado do chinelo, como diz Luiz Gonzaga, cobria a banda. Definitivamente, a grandeza da nossa música se perpetua até hoje. O maestro Cícero Castro, que Deus o tenha, colocou o nome definitivo Filarmônica Municipal Monsenhor Honório, e até hoje as suas execuções são excelentes e atualmente é dirigida pelo músico e acadêmico da Escola de Música da UFRN, o maestro Israel Silva. E a banda realmente voltou agora, teve um processo seletivo, teve toda uma reorganização, né, para que ela continuasse e tivesse regimento e tivesse uma série de coisas que não tinha na banda, né? A banda era como se fosse uma entidade, um setor da prefeitura. Agora não, hoje ela é um órgão da prefeitura, a prefeitura é a responsável, a Secretaria de Cultura é a responsável, mas a banda ela existe enquanto banda mesmo tem estatuto, teve processo seletivo, teve tudo mais. Se tornou um patrimônio cultural. Patrimônio cultural. Inclusive tem um projeto que foi votado na Câmara, transformando ela em patrimônio cultural e de utilidade pública. Para você que faz parte da cultura, o quanto isso é importante? Rapaz, a importância da resistência da Filarmônica Municipal, principalmente, é o repertório da banda. Tem duas coisas fortes. O repertório, ele transmite assim, uma segurança muito grande da gente ficar emocionado, saber que aquilo ainda está existindo. A música que o cara compôs em 1817, não sei quanto, tal, um dobrado, não sei de que tal, o cara chega lá, pega as partituras, bota a banda, toca perfeito. E a outra parte é a juventude que está inserida dentro da banda. Tem alguns mais antigos, mas a maioria hoje são jovens que despertaram para a música e estão lá. E essa presença dessa juventude na Filarmônica Monsenhor Honório influencia os mais jovens, porque de primeira a banda era tida como uma coisa de velho, né? Os meninos só iam atrás da banda quando ela terminava a retreta na praça, aí os meninos iam atrás tocando, desfilando, marchando e tal, e até deixar a banda lá na Praça do Nato Maris. Mas a rigor, a importância cultural dela é da maior importância, porque tem essas três características. O resgate das músicas, que também tocam músicas contemporâneas, né? Tocam músicas populares, e a presença na Filarmônica de músicos jovens, e a influência que essa presença dos músicos jovens causa nos outros jovens, que às vezes gostam de música ou não, mas para ouvir. E ele sabe que ali ele pode ir aprender alguma coisa.
Tem uns caras, mas já adultos, já querem aprender, que vai tal, compra instrumento e tal, mas tem essa coisa aí. Então, outra vertente também da música cultural em Macau eram os violeiros, né? Os caras que tocavam viola, faziam repente, faziam cordel, né? Aí nós podemos destacar Milton Tavares, Zé Vieira, Julião Moura, Zé Codó e João Barbosa. O outro de destaque também era o violeiro e repentista Pedro Sapateiro. E ele fazia uns versos muito cômicos, falava tudo assim que ele não queria e tal. Tinha algumas dificuldades na rima e tal, mas ele era muito bom, certo? Era uma pessoa maravilhosa. Todos eles eram filhos de Macau? Todos, não. Eles vieram para Macau muito jovens, né? Porque nessa época aí, Macau praticamente ainda não tinha uma história de filhos assim em exposição, né? Então, veio os cearenses, veio os pernambucanos, veio os paraibanos, pessoas do interior do Rio Grande do Norte vieram para cá, como Zé Vieira, como Pedro Sapateiro, entendeu? Com outras pessoas, os comerciantes vieram todos para Macau, porque Macau era uma cidade que tinha uma rede de emprego, um mercado de trabalho muito forte e as pessoas ganhavam muito dinheiro aqui em Macau. Passou-se pelos salineiros, os estivadores, os conferentes e os alvarengueiros e várias classes de trabalho, né? E quando fundou o Porto Ilha, acabou-se tudo de uma vez, então criou um problema social muito grande, porque esse é um costume muito grande do nosso sistema de ter uma classe social ali de qualquer coisa e eles acabam, mas não tem um projeto social para aquelas pessoas. Né? Aconteceu isso com os escravos, aconteceu isso com os indígenas e com outras populações que a gente sabe que tem na história. Outro destaque também eram os seresteiros. A seresta ela veio desde essa época até recentemente, até os anos 80, 90, e até hoje ainda tem. Nós ainda temos seresteiros que fazem nos bares, né? Canta as músicas de Altemar Dutra e tal, e essa linha aí. E umas músicas mais, produção mais próxima, como de José Augusto e tal. Mas os seresteiros de antigamente era mais a flauta e o violão, e algumas músicas praieiras daquela época, assim, né? E tinha um delegado em Macau, que era o Major José Augusto da Fonseca e Silva, que participava, aí eles realizavam os saraus. Então o Major participava de todos os saraus. Ele era um exímio tocador de violão e tinha uma voz fantástica, certo? Aí tinha outros que eram Antônio Mendonça, Hermes de Badu, Luiz Filho, Ivan Amaral, que é o mais contemporâneo agora também, e Raimundo Gomes, Mário Jorge e tantos outros. E todos esses eram permeados pela história de Ianto de Almeida. Nessa época, Ianto de Almeida já estava no Rio de Janeiro, fazendo parceria com João Gilberto e Tom Jobim, isso aí já antes dos anos 50, né? Que João Gilberto gravou o primeiro LP dele e tem uma música de Ianto de Almeida, Meia Luz. Certo? Então, João Gilberto, há quem diga que foi Ianto de Almeida que passou a batida da Bossa Nova para João Gilberto e Tom Jobim. Porque é uma batida invertida do samba, certo? O samba, só para dar um exemplo assim, bem simplista, né? O samba é 1, 2, 2, 1, 2, 2. Então, o que foi que ele fez? É 2, 2, 1, 2, 2, 1. É a Bossa Nova. E não perdeu a harmonia, não perdeu nada disso. Segundo o escritor Getúlio Moura, no seu livro Um Grande Rio em Macau, que eu já citei antes, ele fez uma pesquisa, um apanhado dos nomes de todos os artistas ligados à música da história de Macau. Aqueles que eu já falei acima e outros mais importantes também. Então, dos que moram em Macau, nós temos Agassiz Aquino, aí nós temos Antônio Madureira, que mora em Recife, e através de Ariano Suassuna, junto com outro grupo de pessoas lá, eles fundaram o Quinteto Armorial, e Antônio Madureira era um músico de excelente qualidade, mora em Recife, junto com Antônio Nóbrega, outro músico também muito importante. Aí nós temos também na história passada Avelino Faustino, que é o mestre Avelino, certo? Que é o nome da banda de Leão Neto, que foi maestro da banda durante muito tempo, a banda filarmônica. Aí nós temos o guitarrista Batista Araújo, temos a cantora Cristina Siqueira, temos Dino França, que gravou um disco na Califórnia, certo? Inclusive no LP dele, ele gravou uma música minha. E outro cara também que eu gostaria de destacar é Edinho Queiroz. Edinho Queiroz é um excelente compositor e letrista, canta muito bem, sabe?
já conquistou espaço em todo canto, morou na Itália, foi para o Rio de Janeiro, atualmente ele mora em Recife e desenvolve um projeto cultural muito importante, porque ele tem uma história de uma banda muito forte que tinha lá na época, nos anos 80 e 90, acredito, 80, que era o Alcano, certo? Uma banda boa mesmo, parecia uma coisa fenomenal, assim, veio várias vezes tocar aqui em Macau, bailes, né, que os bruxos promoviam, e Edinho Queiroz hoje é um excelente compositor, faz um projeto cultural maravilhoso lá. Recentemente ele lançou um EP com uma música que ele fez em homenagem a Dominguinhos, e na participação tem a filha de Dominguinhos cantando. Uma música linda, certo? Aí, depois de Edinho Queiroz, nós tivemos Francilúcio, que também foi um músico excelente, fundador do grupo Sempre Alerta, que é o pai de Marquinhos Show, né? Fernando de Almeida Siqueira, falei de Dino França já. Haroldo de Almeida, irmão de Ianto de Almeida. Ianto de Almeida, João Marcelo, que era um cantor daqui de Macau, que foi embora também para o Rio de Janeiro. Zé Gilete, que era um compositor de mão cheia. Eu estive na casa dele lá no Canto do Papagaio e ele me mostrou um caderno cheinho de composições que ele fez, românticas, todo tipo. E depois ele me mostrou outro caderno também cheio de músicas evangélicas, que no final da vida ele recebeu Jesus como salvador da vida dele. Então ele passou a compor, porque ele era um compositor natural. Aí temos também Laércio Negão, não sei se vocês conheceram Laércio Negão, que fundou o grupo Mambembe, eu, Chico Magro, Laércio Negão e Getúlio Moura. Foi aí que a gente começou a fazer MPB nos bares e as serestas ficaram um pouco com ciumeira e tal, mas os caras faziam assim. Como tinha 2 atrações, como tem hoje nas festas, então, de tal hora toquei seresta, de tal hora toquei MPB com o grupo Mambembe. A gente fazia isso aí. E tem um cara chamado Francisco Macau, que a gente chamava ele aqui de Cesteira. Ele foi para Santos, ele faleceu já. Rapaz, esse cara tem uma voz tão alta e tão afinada que não conheço, eu acho só uma cantora brasileira, Tetê Espíndola, ele tirava a nota. Tem uma cantora brasileira que gravou uma música, se qualquer dia desse você me encontrar, olhar para o meu lado, tal. Era uma mulher, já com a voz alta. Ele cantava 8ª acima, de tão facilidade, e cantava normal assim. Então ele gravou uma música chamada Macau, que é a coisa mais espetacular do mundo, a interpretação dele. Agora foi artesanal, tal, tudo, mas a música tá aí, quem tem é Chico de Paula, um compacto. Aí tem Marrocos, o Zé Marrocos, né, que gravou o compacto dele, chamado Gosto do Sal, Cidadão Potiguar, 2 músicas que tocou muito. Temos também Francisco de Macau, que é esse que eu falei, e Manassés Campos, que apesar de não ser de Macau, morava aqui na casa pastoral e atrás da igreja dos crentes. O pai dele era o pastor, o seu Miguel Campos. E ele morou muitos anos em Macau. Veio muito jovem e saiu daqui já adulto, certo? E ele era muito parceiro de Edinho Queiroz. E cantava também, fazia MPB nos cantos e tal e tudo. E o cara que eu falei a você que tocava o instrumento com 2 cabos é Manuel de Mazé. E além de Marrocos, nós temos Nazareno Vieira, filho de Zé Vieira, um excelente compositor, tinha uma voz grave, ele faleceu recentemente em Natal, e irmão de Gils Casinha Branca. Chico Buarque de Holanda já gravou música dele, ele já compôs com Chico Buarque de Holanda. Então é assim, cara, não quer que tem tal? Tem, porque essas pessoas são importantes para a história. Você não pode tirar, você pode até não gostar da voz de Chico Buarque, tem gente que não gosta. Eu gosto da voz de cantando algumas músicas. A maioria das músicas você até gosta, mas tem umas músicas que ele, quando bota para Gal Costa gravar, ou Maria Bethânia, outra pessoa, tal, fica show. Mas ele, porque ele tem aquela vozinha dele mesmo lá, tal. Mas é um compositor, poxa, talvez eu acredito que seja o melhor da história do Brasil, compositor do MPB e de samba. Então, isso era parceiro de Nazareno Vieira. E Gilson Vieira, irmão dele, foi embora de Macau, acho que foi nos anos 70 ou 60, final dos anos 60. E lá ele começou a tocar, fazer músicas e tal, e conseguiu uma parceria com um cara internacional, um cara estrangeiro que veio morar no Rio de Janeiro, chamado Joran. Então Joran é o parceiro dele na música Casinha Branca. E eles gravaram Casinha Branca, foi esse sucesso que até hoje todo mundo sabe, né? E todo mundo cantou. Centenas de cantoras gravaram, centenas de cantores. E Joran cantou em inglês, lançou nos Estados Unidos. E lá outros cantores gravaram, levou para a Europa, lá também outros cantores gravaram. Na África também tem Casinha Branca.
Tem um grupo lá na África que estuda muito a música brasileira. Aí tem os caras que cantam as músicas de Luiz Gonzaga, sabe? De Martinho da Vila, desses caras assim, mais expoentes. E tem música de Gilson. Aí nós temos também ainda das antigas, Neuto Ramalho, Nozinho, certo? Paulinho de Macau, que foi outro expoente da música macauense nos anos 80, nos anos 80 e 90. Infelizmente morreu precocemente, mas estava com um contrato assinado pela CBS. O último disco dele já foi pela CBS, que tem uma música minha também nesse disco dele. O último disco dele já foi pela CBS, ele já estava se organizando, tinha comprado uma casa em Candelária, já estava mesmo quase montado e ia embora para o Rio de Janeiro, para lá fazer um lançamento nacional. Ele ia regravar todas as músicas dele no estúdio mais sofisticado, porque as músicas dele eram muito artesanais também, entendeu? Era mais teclado, sei o que e tal, mas lá os caras iam dar roupagem a ele. Aí o cara deu a bobeira de morrer, né? Aí já viu, morreu já era. Então, tem outro cara aqui que é da família deles, que é Valdemar de Almeida. Valdemar de Almeida era um excelente músico e hoje é o nome de um teatro lá em Natal. Eles foram para lá, tem o Conservatório de Música, não, é uma escola de música chamada de Valdemar de Almeida. E daqui de Macau nós temos aí Carlos Salgadeira, Chico Machuíba. Aí tem Batista Machuíba. Carlos Salgadeira, hoje apesar de ter 80 e tantos anos, ele é extremamente afinado, é um compositor que faz melodias lindas e toca sanfona em sonanto, entendeu? Se você pedir para ele dar um Fá sustenido menor com a nona, difícil, essa e outras notas, se eu toco, por exemplo, essa aqui, ele vai lá e toca, e bota. Fá sustenido com a nota, toca. Só toca em cima disso aqui, o dedinho dele fica só assim aqui e tal. Dando essas notas, ele toca asa branca com uma coisa diferente. Você escuta, sabe que é asa branca, mas toca com coisa diferente. Aí Chico Machuíba também, que é o irmão de Batista, também tocava legal e tal, mas Chico Machuíba era mais, ele saiu da sanfona e ficou no teclado. E ele tocava fole, aí no Mata Seta, nos cabarés, ele tocava fole. E animava só, era o fole, um zabumba e um pandeiro e um triângulo. Só, a noite todinha. Aí eu tenho um cara que gosto muito de destacar ele, que eu gravei uma música dele, chamado Severino Batista. Vocês ouviram falar em Severino Batista, que era o cantor de Jorge, Severino Batista. Rapaz, ele fazia melodia linda, as coisas mais lindas do mundo. Assim, ele diz, Severino, eu quero que você faça uma música para mim sobre essa caneca aqui. Ele ficava calado ali e tal. Aí, tem um gravador aí? Eu disse, não tinha gravador nesse tempo, né? Aí eu dizia, tem um aqui, é o meu, pequenininho aqui. Tem uns pequenininhos assim, com aquelas pilhas, aquelas bateriazinhas dentro. E as fitas pequenininhas, bota aí. Ele pá, e fazia a melodia. Agora bota a letra. Pronto, eu entregava para ele, ele já saía tocando. Tem um LP, tem um CD dele que são fantásticas as músicas. Outro que ele fez só com música de Luiz Gonzaga, e esse de autoria dele. Muito bom, cara, muito bom. Eu adorava as melodias dele, muito fácil de fazer. Ele tinha facilidade de fazer. E irmão lá do outro Almeida tem Valdemar de Almeida também. E aqui em 1940 tinha uma banda que foi lançada na época do jazz, que no Rio Grande do Norte nem no Nordeste quase não tinha, que foi o Macau Jazz Macau. Uma banda de jazz em Macau, meu irmão. Tem a foto dela que roda na internet. Jazz Macau, 1940. E essa banda fazia shows em todo canto. Aí na sequência dessas bandas tem o Conjunto Sempre Alerta, tem o The Kings, os Impecáveis, The Regis, Som Fórmula 5 da Cena do Unidos, o grupo Show Discoteca Samba, que depois transformou-se em Diplomatas, que era a banda de Titico, do Aço do Ritmo, que tocava Edinho Queiroz, Zé Guitarrista, Getúlio Moura e outros caras lá, né? Dogivan, certo? E hoje nós temos aí, poderemos destacar a banda Dos Pecados, a banda Fênix e Tribo Noturna. São 3 bandas que tem em Macau, das músicas populares. Nós temos boas bandas nas igrejas, certo? Tem umas bandas muito boas nas igrejas. Os caras são entrosados, ensaiam direitinho e tal, e tira a melodia de primeira linha. Eu gostaria até que tocassem essas bandas na rádio, né? E temos músicos de destaque, já citei aqui, mas eu vou falar novamente. Ele faz parte da banda do filho de Mick Jagger, Lucas Jagger. Ele agora está produzindo músicas internacionais, os caras mandam para lá. Hoje em dia é tudo na internet, né?
cara manda a voz guia, ele faz o arranjo, ele tem um estúdio lá em São Paulo, ele faz um arranjo, aí o cara diz, bota o seu violão, ele bota o violão todinho, violão de 8 cordas, e toca lá, tal, coisa mais linda do mundo. Então essa cena musical de Macau, no Rio Grande do Norte, né, com destaques como Ian de Almeida, que teve a sorte de ter encontrado João Gilberto e Tom Jobim, né, para traçarem os rumos da Bossa Nova, e muitos artistas nacionais e internacionais, e até hoje no destaque da música brasileira, Ian de Almeida é o mais citado de todos. Gilson fez mais sucesso, porque a época de Gilson é a época da televisão, e Ian de Almeida era a época do rádio. Ele tem essa distinção, mas você vai procurar, se você botar na internet aí Ian de Almeida, você vai achar as gravações muito acústicas, muito, sabe, antiga e tal, mas você vai ver centenas de cantores interpretando a música de Ian de Almeida. Qual a importância para a juventude hoje poder entender o quanto a música de Macau é importante para essa juventude de hoje, culturalmente falando? Rapaz, olha, é aquilo que eu falei anteriormente lá no tópico de carnaval. É a massificação, certo? A massificação da música que torna essas músicas que não tem muito um processo cultural alto, que a juventude gosta. Se você chegar num canto e começar a tocar só os cantores de Macau, a galera vai embora. Você tem que estar tocando lá ou forró, ou pagode, ou sertanejo. Mas eles têm culpa? Não, isso é o sistema que está botando isso aí. Tá entendendo? Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, era a lambada. Depois foi o axé music. Depois foi o pagode. O pagode hoje ainda existe, mas só ficaram os melhores. Entendeu? Você não pode dizer que Zeca Pagodinho, que Alcione, cantora de samba, ou Péricles. Péricles, para mim, é um excelente cantor. Finadíssimo, tem uma voz fantástica. Esses caras aí foram os que sobreviveram à onda pagode. Os outros todos ficaram para trás. Igual o Tchan, o sertanejo e tal. Esses vão tudo ficando para trás. Entendeu? Permanece quem? Chitãozinho Chororó, Daniel, outro tal. Mas aí começa essa leva de sertanejo que só é aqui no Nordeste. Você não escuta em rádio nenhum em São Paulo sertanejo, a não ser música caipira, sertanejo de viola. Tonique Tinoco, sabe? Os caras que tá nessa linha, Milionários é Rico, esses caras aí, certo? Dessa linha mais cultural, certo? Mas essa história de, ai meu Deus, na minha cama, que você tomou um porre, que não sei o quê, o celular fica só ligando pra mim. Isso não rola lá. No Rio de Janeiro, então, não rola de jeito nenhum. No Rio de Janeiro é muito pagode e muito MPB, sabe? E o funk dominado. Só que existem dois tipos de funk. O funk da linha cultural e existe o funk da linha marginalizada. Marginalizada não que seja marginal, mas marginalizada pelos produtores, que é aqueles que tocam, que faz alusão à sexualidade, às meninas, show que a mulher entra nua no palco, nua, despida, e entra um cara nu também e começam a fazer sexo ao vivo mesmo lá, entendeu? E a galera vai ao delírio. Mas aí, por outro lado, você tem Tim Maia, que canta funk, você tem Jorge Ben, que canta uns funks legal, você tem Sandra de Sá e outras bandas Black Brasil, das antigas, que tocava soul, música soul, entendeu? E outros artistas que tem por aí, sabe? No Brasil, no Rio Grande do Norte, nós temos artistas fantásticos, compositores de mão cheia. Só que a mídia não quer esses caras, porque não vende. Agora não vende por quê, meu irmão? Porque você liga um FM que tem em Macau, você só escuta isso. Esse tipo de música aí, todo dia, todo dia. Aí o cara diz, não, tem que escutar o que o povão gosta. Então, o povão ouve o que está sendo tocado, está sendo enfiado de goela abaixo. Não é diferente que você está num local, uma pessoa apresenta uma música nova, canta numa igreja um hino de fulano e tal, e aquela coisa toca você, não pela emoção espiritual, mas pela qualidade, sabe? Pela qualidade técnica da música. Então isso é muito importante que essa juventude tome conhecimento dessa parte aí. E essas músicas históricas do passado, é preciso que os setores públicos e também as instruções das entidades que trabalham com cultura fora o setor privado, o setor público, o setor privado, comecem a promover também, a falar sobre Ian de Almeida, a falar sobre Gilson, a falar sobre Edinho Queiroz, a resgatar Severino, a resgatar Nazareno,
Então esses caras aí é que tem uma qualidade musical importante. Não que os outros não tenham lá, tem lá a sua, mas para aquele grupo de pessoas que gosta de ouvir isso, porque na realidade nem escuta o que o cara está cantando a letra, é mais o auê, o som, o batuque, entendeu? Mais o batuque. Como a gente pode fazer para, culturalmente falando, continuar vivo a história de Ian de Almeida, essas pessoas que foram tão importantes para macauense? Rapaz, Ian de Almeida, ele teve um resgate muito importante na época, quando foi construído o Teatro Ian de Almeida, lá no antigo prédio Cima dos Irmãos, e o teatro, por irresponsabilidade de uns ou de outros, tal, não vou citar nome, mas ele desabou, e aquilo foi muito ruim. Mas o nome de Ian de Almeida ficou em voga desde aquele tempo. E hoje, o Poder Público Municipal trocou o prédio do Ressurreição com o terreno que tem ali do lado do Banco do Brasil, com Rede Mais, e aí a prefeitura já está funcionando ali um colégio onde era o Ressurreição. E de lá tem um teatro lindo, novinho que o Dr. Marco fez. Primeiro, porque o Cinema Dois Irmãos era um espaço adaptado. Não tinha as características de teatro, porque não tinha acústica. E nesse teatro, ali no outro, tinha 400 cadeiras. E aqui nesse outro, que vai se chamar Teatro Municipal Ian de Almeida, respondendo uma parte da sua pergunta, que é continuar trabalhando com o nome dele, Teatro Municipal Ian de Almeida, e vai ser reinaugurado em breve agora com o show de uma cantora lá de Natal que gravou um LP só de Ian de Almeida, e uma palestra sobre a pessoa que escreveu, Lady Câmara, que escreveu a biografia de Ian de Almeida, com esse show de Silvinha Benigno e o pianista Vini Moza, cara muito bom, sabe? E a gente está esperando só concluir lá o prédio para fazer essa apresentação lá. Então a juventude precisa tomar conhecimento através dessas medidas. E como eu falei, tanto o poder público quanto as instruções que tem na cidade que trabalham com isso, com cultura, ou com música, com outra coisa, tem que apreciar e cantar essas músicas, entendeu? Falar de Ian de Almeida. Por exemplo, os grupos, em Macau tem 2 grupos de pagode, né? Nenhum canta Ian de Almeida. Ian de Almeida tem a música Zé Pequeno, uma marchinha que tocou durante 20 anos no início do século passado para cá. Mas hoje ninguém toca. O LP que a gente gravou de Ian de Almeida aqui foi no outro governo, a inauguração do teatro. Então vários cantores participaram, gravamos 10 músicas de Ian de Almeida e não teve a participação de Marrocos. Aí Marrocos foi e gravou a música Zé Pequeno, que é um frevo, e foi inserido dentro desse CD por conta dele lá. Ele gravou o novo CD e tal, e botou isso aí. Mas essa é uma das formas que a gente tem que fazer com que a juventude conheça historicamente. Outra vertente muito importante que pode contribuir muito são as escolas. Então as escolas têm uma hierarquia, tem que vir uma orientação do setor administrativo, da Secretaria de Educação, passar pela gestão da escola, pelos coordenadores pedagógicos, pelos supervisores, chegando nos professores, para os professores ir aos poucos, professor ligado à literatura, à arte, à língua portuguesa, e aos poucos ir botando uma música ali, das turmas da 5ª série, 6ª série, até os 9º ano também, mas no ensino fundamental. E as escolas particulares, privadas, não tocam, ninguém vê falar nisso. Então, isso é muito negativo, porque são esses jovens que estão na rua ouvindo outras coisas.